Oi, Deise. Oi. Bom dia, posso Bom sorrir nesse dia ou é uma dia. afronta sorrir no dia de finados? Por que não pode sorrir? Claro que pode sorrir, pode comer aquilo que era gostoso comer junto com aquela pessoa que não está aqui. Até porque a saudade que a gente fala tanto, ela não precisa ser vivida só na angústia e na tristeza. Ela precisa ser vivida e eu posso viver ela. Eu vou tomar isso aqui porque lembra daquela pessoa, eu vou escutar aquela música gostosa, eu vou agradecer pelo tempo que eu tive com pessoas especiais que não estão mais aqui. Talvez abrir um álbum de viagens. Exato, de aquilo que faz sentido na minha vida. E é esse o dia de hoje. Hoje é um dia, sim, de se pensar numa finitude. E aí, quando a gente pensa na finitude, eu preciso pensar, inclusive, nos amores que estão vivos. Não é? Que talvez um dia não estarão mais aqui. Talvez não, né? Enfim, esse talvez não existe, esse talvez é real. É o mais né? certo. Mas aqueles que não estão, é claro que cada um vai vivenciar de uma maneira, mas inclusive eu vou sorrir porque era assim que a pessoa gostava que eu estava. Eu vou fazer X coisa, então o que o seu coração pede para fazer? Qual que é a importância da finitude? Outro dia, trocando ideia com o Vicente, ele mesmo disse, né, por óbvio, com base em alguma coisa que ele deve ter visto, escutado em algum vídeo da internet, mas ele disse, mãe, eu não gostaria de ser imortal, porque aí todos os que eu gosto já morreriam, né, e eu ficaria aqui sozinha, e se o planeta Terra explodisse, eu ia ficar vagando no espaço, então não tem fim, aí nunca acaba. Olha que lindo, né? Olha que lindo. A importância da finitude. É exatamente isso, é entender que se a gente vai, e é comum até pessoas bem mais velhas, assim, que já estão lá nos seus 90, algumas falam, olha, já tá bom. Já deu pra mim. Já deu pra mim. Mas assim, não no sentido de, ai meu Deus, mas no sentido assim de, eu já sou grato por tudo. Porque é isso, as pessoas começaram aí. E quando a gente pensa na finitude, Vanice, a gente entende que nós não vamos ficar até 200 anos. Isso faz com que eu pare de protelar algumas coisas. Não perca tempo. Eu faço com que eu olhe para realmente o que vale a pena. Eu pare de brigar por picuinhas idiotas. Eu realmente olho para o meu tempo com qualidade. Porque hoje é um dia a menos na nossa vida. Hoje não é um dia a mais. E se hoje é um dia a menos, onde é que eu estou gastando o meu tempo nesse dia? Brigando porque você pegou isso aqui, ou porque a toalha está fora do lugar, ou... Sabe? Isso então, a gente tem começa... até uma ligação com aquele lance de vendas que é provocar o senso de escassez no cliente, Exato. né? Dizendo assim, nossa, mas é a última almofada, você gostaria de levar? Só tem mais essa. Só tem mais essa. Então você só tem mais 30 anos, tem gente que tem mais passado que futuro já. Exato, até porque quando a gente fala assim, o envelhecimento, que é tão, né, é tão ruim, nanana, eu falo assim, eu não quero ficar velha, eu não quero, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os processos que a medicina nos traz, sim, para termos mais saúde, enfim. Mas envelhecer é um privilégio de poucos. Quem nos dera envelhecer. Eu quero ficar bem velhinha. Porque quanto mais velho, mais vida você tem também, né? Então, a gente sabe que o ciclo, ele se encerra uma hora e pela lei natural, o corpo vai envelhecendo e adoece e morre, né? Ou às vezes nem adoece, enfim. Mas o envelhecer, a finitude, ela precisa ser pensada. E até isso, até o próprio envelhecimento. Eu me vejo lá com 90 anos, mas eu acho que eu vou ter o corpo de 15. Como é que eu estou me preparando para esse envelhecimento? Isso também é olhar para a nossa vida. O que muitas vezes revolta o ser humano é ter de se despedir de uma pessoa de 17 anos, de 15 anos, de 3 anos, de um filho, enfim, num acidente brusco, sem aquela preparação. Enfim. A Nina foi hoje cedo acompanhar o movimento no Cemitério Central, já falou com o Beto Guilherme lá sobre todas as alternativas que são usadas para que esse dia seja de tranquilidade, de paz de espírito, né, que as pessoas consigam fazer suas homenagens. E lá ela encontrou com a Bernadette. Fala, Bernadette, conta pra gente como está sendo o teu dia de finados. É um dia, assim, triste, mas no mesmo tempo a gente tem que se alegrar, acreditar que eles estão com Deus, estão bem, né?
Então, o que conforta a gente é isso, né? Saber que eles estão tão bem, estão num lugar bom, já não estão sofrendo mais aqui. É recente a perda dos familiares, como foi? Primeiro foi meu filho, a minha filha, num acidente de carro. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 17 anos. Dali mais uns anos, daí o meu filho, ele tinha 31 anos já. Era casado, acidente de carro também, deixou só um filhinho com 6 aninhos na época, né? E aí depois meu pai e minha mãe estavam sozinhos, busquei eles, ficaram na minha casa. Daí cuidei deles, morreram, cuidei dos dois, né, lá em casa. E aí depois passou, daí deu um tumor na cabeça do meu esposo. Aí ele ficou 3 anos acamado, cuidei dele também, faz 5 anos agora que ele faleceu, né. E estou esperando Deus me chamar. E o seu esposo foi o último da família e desse núcleo da senhora a ir. Foi ele o último daí. E como superar tudo isso? Como arrumar forças para poder seguir a vida depois de todas essas perdas? É só Deus para dar força, né? O que eu faço, eu rezo muito e peço a Deus todo dia que o que for para Ele mandar para mim, eu aceito, mas que Ele me dê força para me superar. E graças a Deus até hoje Ele está me dando, né? Com tudo isso eu estou aqui forte, firme, estou nas legionárias da igreja, estou participando, estou ajudando o que eu posso e estou levando minha vida até que Ele quer, né? Então eu aceito o que for para vir. Assim a minha vida. Hoje é um dia de saudade, acima de tudo. Saudade, muitas saudades, meu Deus. Se eu tivesse meus filhos, tivesse meu marido, a minha vida seria diferente, né? Mas Deus quis eles, eu tenho que aceitar, né? Então, assim eu vou vivendo. Eu, além de avós, de tios, já tive que me despedir, na época eu tinha 9 anos de idade, de um irmãozinho com 3 anos e 7 meses. Morreu através de um erro médico. Estava super saudável, uma gracinha. 4º filho dos meus pais, meu irmão mais novo. A tua irmã sofreu um acidente com que idade? 28. 28 anos e também não teve chance de continuar aqui junto com vocês. Certo. Então, você tem também conhecimento de causa dessa dor, além dos estudos e da bagagem, né, da experiência como terapeuta. Tá certo usar a palavra superação? A pessoa tem como ser feliz depois da morte de um filho, por exemplo, no caso dessa senhora de 2. Obrigada, dona Bernadette. Eu não gosto da palavra superação, eu gosto da palavra conviver. Conviver com aquela dor. O luto, a dor da perda, inicialmente ela é avassaladora, né? Ela toma conta de tudo aquilo, a gente chama de luto agudo. Com o passar do tempo, e aí cada um no seu tempo, né? Também é importante lembrar isso, depende de qual era o vínculo que eu tinha com a pessoa, qual era a importância que ela tinha na minha história, a gente vai convivendo com aquela dor. Ela vai ficando ali, ela não vai embora, ela fica ali e eu aprendo a conviver com ela e com os outros amores da minha vida e as outras coisas da minha vida. Né? O tempo cura tudo? Não, eu não diria que cura. O tempo, como é que eu vou dizer para uma mãe que perdeu filhos, perdeu uma família inteira, que o tempo cura, quando a gente fala a palavra cura, parece assim, tem como voltar como era antes? Não tem como. O tempo, na verdade, ele te ensina a conviver com a ausência que é presente. Né? Tanto que, assim, é esse o título que eu dou para as minhas falas disso, que é uma ausência presente. Porque está ali, a ausência está para sempre e ela está presente na minha vida. Né? E ela vai ficar presente, mas ela nem sempre ela sangra. Mas isso não significa que não vai sangrar nunca mais, que é isso que às vezes as pessoas confundem. Né? Então, assim, nossa, mas já morreu já faz tantos anos e você ainda lembra? Oi? Claro que vai lembrar. Como é que eu vou falar para esta mãe, olha, você tem que esquecer seu filho? Como é que eu vou falar para essa esposa, esquecer o marido, se foi alguém importante? O amor não morre. O amor não morre. E por que o luto dói? Porque o luto é o preço do amor. Então, proporcionalmente o amor, na alegria e na dor. Na alegria e na dor, exatamente. Então, se existe o amor, se o amor não morre, o amor ele me acompanha.
E é isso, eu vou conviver com este amor que passa daqui do externo aqui para dentro. É aqui para dentro que fica, né? Então, é possível ser feliz, Vanice? É. Por quê? Porque felicidade não é uma coisa constante. Então, sim, eu, Vanice, depois que perdi o meu irmãozinho, eu tive momentos felizes na minha vida? Teve. E tem, e terá. Eu, Deise, terei, esta mulher, mesmo com tantas perdas, terá. Porque felicidade são momentos, e está tudo bem a gente ter momentos. Da mesma maneira que alegria, que tristeza, que raiva, que medo, que inveja, também são momentos. Nenhuma das emoções, elas ficam dentro da gente o tempo inteiro. A gente tem momentos de prazer, a gente tem momentos de tranquilidade. A maior e a parte pessoa do tem que tempo... estar aberta para se permitir também, sem culpa, porque né? o grande Sorrir. problema está aí. A nossa cultura é uma cultura que ela dificulta o processo do luto, infelizmente. Então já está doendo, aí vem as pessoas dão uma pisadinha ainda, né? Por quê? O que Porque a gente tem não deve dizer para ninguém? Você tem que. Hoje ainda postei no meu Instagram, tanto no ausências.presentes como no meu pessoal, assim, no finados você tem que, não tem que nada, você Tem que ir ao cemitério? Tem que fazer o que faz sentido. Vanice, se para você faz sentido no cemitério, rezar, levar uma flor, vai. Não, eu não quero. Eu quero fazer uma capelinha aqui na minha casa, eu quero plantar uma muda para aquela pessoa, eu quero escutar aquela música, eu quero me conectar com a pessoa que eu tenho saudade de um jeito diferente. Tem que fazer sentido, entende? O tem que só vai para mim no sentido assim, faz sentido para você? Acalma você, acolhe, se conecta. Então isso faz sentido. Então, se aí faz sentido, tá tudo certo. Vamos ajudar a Alessandra? A Alessandra tem um filho de 4 anos. Ela conta aqui que ela perdeu um marido dela, vítima da pandemia, da Covid-19. Ele faleceu no ano passado, em julho, mais precisamente, sem nenhuma comorbidade. Diz que ela tem feito acompanhamento com psicólogo, mas não tem ajudado muito. Alguma orientação de como seguir cada dia? O quanto a fé talvez possa ajudar nesse lance da evolução espiritual, não sei. A fé ajuda. Obrigada, Alessandra, por estar usando o espaço do nosso Viva Bem, que serve justamente para isso, para acalentar o nosso coração. Como é o seguir, né, Vanice? Assim, a fé ajuda, sim, muitas pessoas. É bastante recente no caso dela. É muito recente também. Então, assim, a gente entende que é um processo, que é isso, o luto não tem data para acabar. Tá? Então, assim, eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar. Quando a gente entra num processo de dor, de uma perda como esta, a gente vive ela muito sozinha. Esta criança vai viver de um jeito, esta mãe vai viver de um jeito e outras pessoas vão viver. É como se a gente entrasse numa caverna escura. E de repente eu me vejo sozinha, não sei muito o que fazer e está tudo muito escuro. Só que eu fico tentando entrar, sair daquela caverna pela porta que eu entrei. Só que aquela porta se fechou e não tem mais como ir voltar àquela vida de lá. Eu vou ter que lidar com uma nova vida com esta ausência que é presente. E aí eu vou aos poucos tirando pedras dessa minha caverna até ir entrando pequenas luzes do sol, das flores. E aí, às vezes, vai ter dias que eu vou precisar voltar na caverna, depois eu vou conseguir sair para ver o sol de novo. Então, homens se comportam de um jeito diferente do que as mulheres nesse quesito? Como cada um costuma reagir? Porque o homem não o luto do homem é um luto que ele não pode expressar muito, porque parece que ele não é autorizado a isto. Não pode ser frágil, ele não pode ser frágil na nossa cultura, ele aprende que não pode ser frágil. Quem disse isso, né? Claro que pode. E aí o homem faz o quê? Que é muito comum, bebe, acaba indo para outros vícios para engolir o choro, porque o choro existe. E lembrando, a gente não precisa chorar em lágrimas. Cada um vivencia de um jeito. E é por isso que a sociedade ela massacra. Porque você está chorando demais, meu Deus, você precisa parar de chorar, vamos sair de casa, vamos fazer alguma coisa. Se você sai de casa para tentar se distrair um pouco, nossa, você viu? Nem gostava do morto, já está saindo de casa. E aí as pessoas não ajudam, né? Então, assim, no luto a gente não tem que nada. A gente tem que fazer aquilo que faz sentido. Né? Então, hoje eu não tenho força para sair de casa, eu quero ficar aqui no meu cantinho, fica. Respeitar. Hoje eu quero sair porque eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso dar uma volta. Faça. Né? Então, se escute, se permita, homens e mulheres. O que tem de tão forte na frase, falar de luto é falar de vida? Porque faz com que eu entenda que a morte um dia bate na nossa porta. E aí,
Se eu falo de luto, eu sei que não vai ser para sempre. E se eu sei que não vai ser para sempre, eu não posso perder tempo no tempo que passa. Porque tem gente que não gosta nem de discutir sobre, de falar nada. Finge que... Bate que na madeira, também, se né? a gente ficar Isso é uma lembrando crença. todo dia, que talvez hoje seja o último dia, né, gente? Vai vendo. Não, a gente só pensar na finitude também não é bom, porque você não faz Tem planos. gente que fica neurótico. Fica neurótico, não pode. A gente tem que entender que eu preciso fazer planos, eu quero fazer planos por muito tempo. E tá tudo certo. Mas entendendo que eu não posso ir só empurrando a vida com a barriga. Então, falar dessa finitude é não empurrar a vida com a barriga, com coisas bobas que não são importantes. O que é importante para você? E quais são realmente os projetos que são importantes para você? Para que, se você tem ainda 50, 60, 80 anos da sua história, que faça valer a pena esses 80 anos. A perda de alguém, Deise, pode ser extremamente traumática para um, enquanto o outro consegue administrar Porque relativamente numa boa. Em que ponto o diagnóstico é de luto patológico? É que exija, por exemplo, uma consulta com psiquiatra e remédio. Isso, assim. Ó, que a pessoa não dê conta nem com a terapia, nem com a conversa. A gente hoje nem usa mais o termo luto patológico. A gente usa um termo, é um luto complicado, enfim, que ele pode se complicar. Nunca será uma doença. Não é uma doença, mas ela pode trazer consequências físicas que precisem de atendimento. Tipo depressão. Tipo a depressão, tipo insônia, falta de apetite, Segura alergias, aí, assim por diante. só um minutinho, tá? Ficou curioso? Deixa, daqui a pouquinho ela responde essa pergunta, se te interessou bastante. Mas recapitulando então, nós chegamos então naquele estágio mais árduo da coisa, que é a pessoa se sentir incapaz de verbalizar que não dá conta mais sozinha. Não consegue mais trabalhar, por exemplo, não tem mais cabeça para estudar, não perdeu o marido há anos, não consegue nem se abrir para um novo amor. Remédio precisa ser usado? Às vezes as pessoas querem um remédio, Vanice. E aí, tem gente que nem lembra do velório da outra pessoa porque estava tão... a situação de velório, eu particularmente, como tanatóloga, eu diria assim, não dê remédio. Mas é muito difícil. É muito difícil, mais às vezes para as pessoas que estão vendo, porque não sabem o que fazer. É muito comum assim, aí deixa uma outra morreu anestesiada. Ontem. Oi, ela está sofrendo muito, você pode atender? Gente, nem eu e nem profissional nenhum no mundo arranca essa dor. Tá? É como o psiquiatra ontem que disse aqui, sobre as manifestações do período eleitoral e tudo, ele falou assim, se alguém não estiver com crise de ansiedade nesse momento, ele deve ser estudado, não outro, porque existem gatilhos. O problema é quando você está surtado de ansiedade sem ter gatilhos. Exato, porque existe uma situação, então assim, é muito comum as pessoas falam assim, mas o psicólogo não resolve. E por que os psicólogos também não gostam de trabalhar com isso? Porque, de fato, eu não consigo trazer a pessoa de volta. A resolução que a pessoa quer é a pessoa de volta. Então, a gente não consegue, a gente acolhe, a gente mostra que você não está estranho, porque as pessoas pensam, eu estou enlouquecendo, porque eu estou estranho, eu nunca vivi isso. Não, você não está enlouquecendo, você está de luto. Então, a gente faz um trabalho de acolhimento para entendimento do que é isso tudo. O medicamento, Vanice, assim, quando que eu indico para que a pessoa procure para tomar medicamento? Não está conseguindo dormir há muito tempo, tá? Porque também o não dormir é natural, diante de algumas dores. A falta de dormir, a gente sabe que deixa a gente irritado, é muito ruim. Então, assim, se vai ajudar, alguma. ok. Mas remédios, neste caso, ele ajuda. Eu estou com uma alergia, vai tomar remédio para essa alergia. Eu estou com uma gastrite atacou, vamos tomar remédio para isso. Mas hoje não tem nenhum remédio que traga a pessoa de volta. Então, a gente vai aprender a conviver com. Então, alguns medicamentos, eles auxiliam sim, e aí precisa estar no psiquiatra para ele ajudar nesse processo. Talvez para que você consiga pelo menos sair do sofá e fazer alguma coisa, porque a vida vai continuar, não é nem que ela precisa, ela vai continuar, você vai ter outras coisas e outros afazeres para realizar, enfim. Então, às vezes, o medicamento ele pode auxiliar nisso. Todo mundo precisa? Não, nem todo mundo precisa. Depende muito da forma com que cada um vivencia. E esta forma, Vanice, ela tem muito a ver com a sua personalidade. Então, assim, a gente percebe muito assim, às vezes eu atendo o dia inteiro situações de luto com pessoas diferentes passando por uma dor parecidíssima, de formas 100% diferentes, porque é muito particular e tem muito a ver como eu lido. E aí é uma pergunta para você fazer. Também. Como você lida com as perdas da sua vida?
as perdas naturais, né? Perdas necessárias. Desde um sapato que quebra a perdas maiores. De um emprego, coisa parecida. Eu fico agressivo, eu fico em tristeza, eu fico inconformado, eu quero quebrar tudo, eu sou aquela que chora horrores, eu sou aquela que me isola, eu gosto de escrever. Cada um reage de uma maneira. E no processo do luto também vai ser algo muito parecido. O Fernando, Fred, mandou aqui. Essa última mensagem é dele também, Bru? Tá, e ele disse, bom dia, viva bem, hoje você está muito linda, muito obrigada. Ele disse isso ontem também, eu agradeço. Muito feliz. Fernando, ele está prestando atenção aqui, disse que perdeu um irmão com um tiro no peito. O nome do irmão dele era Júnior Fred. Como dar notícia para uma criança, para a mãe, para quem está perto? Veja, para a criança, a gente toma alguns cuidados. Porque imagina nesse caso aqui, a pessoa saiu de casa, não sei em que circunstância, mas talvez tenha ido numa festa e não voltou. Assim, a gente tem que ser falado, a criança, ela precisa saber o que está acontecendo, alguns detalhes podem ser poupados, tá? Então, por exemplo, ele arranjou confusão, ele que brigou, ele que foi do mal, sei lá. Tá? Então, assim, algumas coisas precisam ser poupadas. A mesma coisa, por exemplo... Só pode ter um filtro nessa hora, né? Vamos falar para uma criança sobre uma situação, por exemplo, morte por suicídio. Eu não preciso necessariamente falar disso, daquilo, da forma como foi. O coração parou de bater, o coração estava triste, e o coração estava com probleminha. Não aguentou. Então, aí faltou ar, porque eu posso dizer a parte biológica dessa criança, porque às vezes é o que elas precisam entender. Né? Para esta mãe, a forma com que você fala, eu vou te acolher. Eu tenho uma coisa muito difícil para te dizer, que eu nem sei como eu te dizer. Eu posso dizer a minha fragilidade, mas eu preciso te avisar que tal coisa aconteceu, a pessoa se envolveu nisso, aconteceu de tal forma, mas a notícia precisa ser dada. Né? E talvez para sempre será lembrada a forma com que chegou. A forma com que foi falado. Por isso que a gente não fala assim, morreu porque tem que morrer, morreu porque fez tal coisa. Não, né? Independente do que fez, mesmo se a pessoa estava certa, estava errada, enfim, é o acolhimento para com o outro, né? Desse processo. O que você tem a dizer para quem até se diz vivo, mas já esqueceu né? O que é estar morto em vida? Empurrar a vida com a barriga. É entender que, nossa, já é Natal de novo, eu não fiz nada da minha vida, não fiz nada do meu ano, de novo e de novo. Também que preguiça, né, de fazer tal coisa. Que preguiça. Veja, mas a preguiça me deixa estagnado. E aí? E o que eu deixo de fazer? Não vou amar, né, porque vai que eu sofro uma decepção amorosa. Mas aí vai que você nunca curtiu a alegria de amar. As pessoas às vezes falam assim, não, eu não vou amar, porque se eu amar eu vou sofrer. Que pena que você pensa assim, é só o que eu posso te dizer. Porque o amor, ele nos torna vivos, ele nos torna motivados, ele faz todo o nosso cérebro e neurônios funcionarem de forma muito mais ativa. Que bom poder amar, mas eu vou me desiludir depois. Mesmo que isso aconteça, valeu pela experiência do amor. E tudo é aprendizagem. As pessoas que escolhem também, tá todo mundo livre, ninguém para julgar, mas enfim, a pessoa também, muitos hoje dizem, não vou ter filho, também, mas por esse receio do, como será o futuro? Como será o futuro? E às vezes é essa dificuldade de estar com o outro, de fazer essas trocas. Gente, isso vale para tudo, tá? Para tudo. Eu não questiono. Se você não deseja ter filho, tá tudo certo também. Talvez agarre outra causa ali, né? Exato, e batalhe esteja muito mais viva até do que alguém que tenha filho. Mas, né? Eu acho que a grande questão e a grande pergunta é, se eu me acho um morto em vida, qual é o sentido da sua vida? O que te faz viver? Qual é a sua missão aqui? E quando a gente fala de missão, a gente acha que tem que transformar o mundo. A gente não precisa transformar o mundo. Às vezes eu posso transformar pequenas coisas. Eu posso transformar, sei lá, os animais, eu posso transformar a minha casa, eu posso transformar uma coisa de saúde, de beleza, de formiguinha. Mas o que é que você veio ao mundo e o que é que você pode contribuir? Mas eu sou jovem, eu sou adolescente, eu não faço nada ainda. O que é que eu posso trazer de felicidade para as pessoas? O que é que eu posso fazer as pessoas sorrirem? O que é que eu posso me fazer sorrir? O que é que eu gosto? Que conexões eu tenho com o meu eu? E eu acho que isso é tão importante quando a gente olha para dentro um pouco. E olhar para dentro é necessário. E que bom se a pessoa já tiver
reconhecido que está morto em vida. E tem uma frase porque tem que eu gente amo, que nem né? reconhece, né? Acha que é exato, bem que a normal. vida é assim. Se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito.